Então a gente volta, falando então sobre a crítica da violência. Eu vou fazer um resumo bastante grosseiro. É um texto de 21, ou seja, de um jovem Benjamin ainda não assim tão adepto ao marxismo. Aliás, acho que ele nunca foi assim, como eu disse, um marxista ortodoxo. Mas é um texto difícil em que ele está pensando sobre categorias jurídicas, por isso que eu também recomendei essa leitura das notas para um conceito, ou nota para um conceito sobre a categoria de justiça, notas, plural, que também é um texto muito complexo, sobre um fragmento muito condensado sobre categorias jurídicas, mas que nos ajudam, de alguma forma, a compreender essa o texto, né, sobre a crítica da violência. E algumas questões que vão aparecer nas teses também, né? O Benjamin está refletindo ali, né, nas notas, para um trabalho sobre a categoria de justiça, sobre conceitos jurídicos, o conceito de posse, né, de propriedade, e, portanto, também de herança, né? O que ele está refletindo ali é de que toda posse ela é per se injusta, né? Quem é que determina que você é dono de alguma coisa? Quem foi o primeiro dono de alguma coisa, né? Enfim, ele leva essa reflexão até as últimas consequências para concluir que toda posse é injusta, né? Ele está pensando ali sobre toda posse é baseada num direito, num fundamento mítico, né? É isso que ele vai mencionar também, essa ideia dessa esse poder mítico, né? Esse fundamento mítico do poder que ele vai refletir na sua crítica para uma crítica da violência. Então, o que que determina que uma coisa é de alguém, né? Que um pedaço de terra pertence a uma certa pessoa, né? Então, a partir de um certo fundamento mítico, no começo começou a se determinar, então, que esse pedaço de terra pertence àquele povo, pertence àquela pessoa, etc. E tal. Enfim, o que que o Benjamin vai pensar, vamos no osso da coisa, enfim, o que que ele vai pensar em para uma crítica da violência? O que que ele está propondo ali? Primeiro, ele está pensando dialetizando a ideia de violência, inclusive. Ele está pensando num Estado de direito. A gente vai pensar já, melhor falar já, senão vou esquecer, a oposição entre direito e justiça, né? Não é uma oposição óbvia, né? Mas o direito, o que que é o direito, o que que é a justiça, né? Ele faz uma distinção nesse texto, em que ele pensa sobre essa categoria de justiça. Em última análise, a gente pode pensar aqui, a nosso favor, que o direito é aquilo que está escrito, né? E a justiça é uma ação. É preciso agir para fazer justiça, né? Então, a justiça ela exige, ela é uma exigência de ação, é uma luta, como ele diz. A justiça é o lado ético da luta, ele está dizendo lá nesse textinho, né? Esse textinho, eu não me lembro a data, mas é bem anterior, inclusive, para uma crítica da violência. Então, a justiça é o lado ético da luta, e se é uma luta, é, portanto, uma ação. Enquanto o direito está baseado em fundamentos míticos, e o Estado de Direito, portanto, está baseado também nesses fundamentos míticos. Quem é que define quem é o soberano, por exemplo? Toda a ideia do poder soberano, né? Quem é que determinou que aquele é o soberano, né? Cria-se uma narrativa mítica, um fundamento mítico para, enfim, instaurar o poder, né? Determinar que o poder pertence a esse ou aquele, enfim. Então, o que ele está pensando nessa ideia, quando ele vai refletir sobre o Estado de Direito, ele vai pensar: o monopólio da violência pertence a esse Estado, né?
É o Estado, com seu poder de polícia, que tem o monopólio, portanto, sobre a sociedade, o monopólio da força sobre a sociedade. Esse termo Gewalt é muito interessante, acho que eu já mencionei isso, mas é interessante recuperar, que Gewalt tem a ver, portanto, com Walten, que tem a ver com Walter, inclusive, o Walter é o que reina, o que impera, o que administra, o que governa, né? E Gewalt, portanto, tem a ver com a ideia de governo e é, ao mesmo tempo, em alemão, a palavra para violência, né? Então, ela está embutida em, por exemplo, bom, Gewalt é violência, é a palavra do dia a dia para violência em alemão. Mas em alemão, por exemplo, se divide, se diz, por exemplo, quando a divisão dos três poderes, é a divisão dos três Staatsgewalten, né? Dos três poderes das três violências, né? Das três forças do poder, legislativo, judiciário, em alemão se fala Judikativ, e como é que é? Legislativo, judiciário e executivo, né? Enfim, os três poderes em alemão é conhecido como die drei Gewalten, né? Então, tem essa relação dessa força da administração que rege e que detém. Ok, a Nina está comentando, o contrário seria Willkür. Também tem Gewalt. Espera aí que eu perdi aqui a parte dos comentários. Também tem Gewalt na palavra, sim. Eu acho, Nina, interessante pensar que, por exemplo, o próprio verbo wählen, de eleger, né, está relacionado também com walten, com gewählen, gewählt, né, de alguma forma tem uma relação com enfim, quem vota é aquele que decide quem governa, e aquele que governa é aquele que detém o monopólio da força, né. Enfim, então ele está pensando nisso, está pensando ali sobre essas categorias jurídicas, está chegando a essa crítica do Estado, que o Estado ele detém, portanto, o monopólio da força, da violência, quem tem o poder de polícia, está dialetizando essa ideia de violência de alguma forma, está conclamando lá as ideias do Sorel, que está pensando na violência como um ato revolucionário. Em Força de Lei, Jacques Derrida estabelece boa discussão sobre os conceitos de direito e justiça e conversa muito com Benjamin no segundo capítulo. Sim, em Força de Lei, o Derrida ele pensa exatamente sobre esse texto, né? Enfim, fica a dica para ler esse texto do Derrida. Enfim, então acho que esse amálgama, né, entre Estado, poder e violência, né, é muito importante para pensar, então, que, portanto, esse poder, que em última análise tem um fundamento mítico e que em última análise tem também o poder sempre dos vencedores, né? Se a gente pensa, por exemplo, como eu mencionei, que aquelas famílias nobres, por exemplo, o que é um rei, senão uma figura que está ali por puro fundamento mítico, né? Quando a gente vê a coroação do Charles, por exemplo, aí tem toda aquela ritualística, aí ele bota uma camisola para simbolizar, não sei, para ser ungido por Deus, né? Enfim, ungido por Deus como rei, né? Então, o fundamento mítico do poder está aí, né? Está aí a olhos vistos. Então, tem esse amálgama entre poder, violência, monopólio do poder, esse fundamento mítico do poder, e que, enfim, a gente vai perceber que quem está no poder sempre esteve no poder, como ele está dizendo ali nas teses que a gente acabou de ler, os herdeiros de hoje são os herdeiros de sempre, né? É, enfim, é claro que eu acho que na Alemanha, no Brasil, a gente tem até mais mobilidade social, eu diria, do que na Alemanha. A Alemanha é um país bastante classista. Eu entendi o que é classe social no sentido marxista do termo, marxiano do termo, morando na Alemanha, quando eu me dei conta, enfim, que 1% dos doutores da Alemanha, por exemplo, são de classe trabalhadora, né, isso é um dado oficial. Então, é um país extremamente classista. Enfim.
Então, a arqueologia da violência, aliás, a arqueologia da violência, não me escapa também o fato de que a arqueologia da violência é um termo do Pierre Clastres. Se tiver alguém na antropologia, talvez possa até fazer alguma contribuição, um texto do Pierre Clastres, dos anos 50, que está, se eu não me engano, é o primeiro texto, é o primeiro ensaio, é o que vai dar origem ao livro clássico do Pierre Clastres, esse antropólogo francês, que escreve sobre indígenas no Brasil, chamado A Sociedade contra o Estado. Né? Então, nesse texto especificamente, a Arqueologia da Violência, chamado Arqueologia da Violência, eu fui ler esse texto na expectativa de encontrar alguma coisa de arqueológico lá, mas, enfim, não é exatamente disso que se trata. O que ele está mostrando é como que, enfim, algumas nações indígenas brasileiras, ele vai fazer uma relação que é muito problemática. Muitos antropólogos criticam esse texto hoje do Pierre Clastres, porque ele faz uma leitura a partir das chaves da política ocidental, né? Dessas sociedades, enfim, que não tem nada a ver com isso, né? A noção de tempo, de civilização, enfim, todas essas noções de como funciona o corpo social é completamente diferente das noções ocidentais. Então, não faz nenhum sentido, mas faz sentido. É um bom texto, é um bom ensaio, inclusive recomendo. Porque o que ele vai dizer, ele vai mostrar como que essas sociedades divididas, portanto, em etnias, elas têm um, como dever a defesa dessa etnia e, portanto, uma defesa contra a alteridade, né? Por isso vivem em guerra, de alguma forma, e justamente por isso são sociedades que, no seu âmago, são contra o Estado, a ideia de Estado, esse Estado que quer governar todos os outros, né? Todas as autoridades que estão ali naquele território. Enfim, eu estou trocando também em miúdos, estou trocando tudo em miúdos aqui, só para construir mais ou menos aqui essa ideia, para a gente entender mais ou menos essa ideia de Gewalt que aparece nessa arqueologia específica, enfim, e vou chegar lá já. Também na arqueologia, tem uma arqueologia da violência, que é sobretudo um campo de estudo de um arqueólogo espanhol muito interessante, chamado Gonzalo Ruibal. Ele escreve sobre, para ele, a arqueologia da violência é o trabalho do arqueólogo, por exemplo, em campos de guerra, por exemplo, onde está acontecendo uma guerra naquele momento do trabalho mesmo do arqueólogo. Né? Então ele vai falar de sítios arqueológicos em zonas de guerra, praticamente. Então, essa arqueologia da violência está ligada na arqueologia, pelo Gonzalo Ruibal, a esses sítios que estão ameaçados pela violência do presente, pela violência daquele momento. A gente pode pensar em Palmira, enfim, nessas questões todas que a gente viu, nessa iconoclastia que a gente viu em alguns lugares do Oriente Médio, com o Estado Islâmico, por exemplo. Enfim, então isso está também no pano de fundo dessa violência que eu estou chamando essa arqueologia da violência, porque é uma arqueologia que, de fato, propõe fazer esse movimento, como o Benjamin faz lá na primeira tese, de mostrar essa estrutura, o que subjaz esse solo a partir do presente, né, abrir a partir do presente esse solo, mostrar o que subjaz ali na estrutura, o que está estruturando esse solo do presente, enfim, expor essa parafernália, né? Eu ia falar o mecanismo, mas lembrei da série, fiquei com uma indisposição. É, Enfim, vamos passar aqui adiante. Se tiverem questões depois sobre essa violência, sugestões, o que eu queria dizer, gente, é que esse é o momento assim da elaboração, de fato. Essas questões estão todas em aberto ainda. Então, por favor, se tiverem questões, sugestões, provocações, esse é o momento de contribuição. Assim, eu estou pedindo por essas contribuições.
Vamos seguir aqui adiante, então. Aqui é mais ou menos como eu vou pensar, então, essa diferença entre como que eu vou conceituar, né, a diferença, o que que é escombro. Como eu disse, escombro não está conceituado em Benjamin. Esse trabalho eu venho fazendo de conceituar esse escombro a partir desse problema de tradução, em oposição, portanto, ao conceito de ruína que já aparece em Benjamin no drama barroco alemão. Aliás, eu me esqueci de ler esse trechinho do drama barroco alemão. Eu posso explicar também, para, enfim, não ler tanto, mas vou pegar aqui, vou citar uma partezinha. Quem tem essa edição do drama barroco alemão, essa edição da autêntica, o Benjamin está falando desse conceito de ruína na página 189. E é muito bonito uma citação que ele tem, uma citação que dá pano para manga, tem livros lançados sobre isso, né? As alegorias são, no reino dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas. Uma coisa que eu me esqueci completamente de mencionar é que um dos textos cruciais assim para esse desenvolvimento, para essa elaboração, é um texto, o que significa fazer essa diferença para pensar uma dialética, seria possível ou não? Não sei se entendi sua pergunta, Nina. Ah, a gente vai chegar nas impossibilidades também, que eu tenho me confrontado com. Já, já. Eu acho que tem uma questão dialética, a gente vai chegar depois. Eu acho que, para conceituar, o que que eu tenho feito? Eu tenho pensado em termos absolutos, digamos. Então, eu tenho separado muito claramente o que que é ruína, o que que é escombro, tenho analisado, portanto, o rescaldo, né, do imaginário das ruínas e dos escombros na cultura, na língua alemã, na história alemã, fazendo esse trabalho de filologia, mas também de alguma forma de história da arte, porque eu também trago imagens. Eu vou mostrar um arquivo que eu vou construir chamado Arquivo Trümmer, é, de representações de escombros, né, na Alemanha, em momentos de guerra, sobretudo, porque é o que, de fato, eu consegui encontrar, é, e, e que, para mim, contribui, então, para essa conceituação de escombros, mas tem também uma impossibilidade, né? Eu acho que o escombro, justamente como um projeto de um Estado totalitário, de tornar um país, um povo em escombros, é justamente aquilo que vai dificultar a possibilidade da Überlieferung, e da a possibilidade de fundação dessa tradição dos oprimidos, por exemplo. Mas a gente vai chegar lá, com mais cuidado. Então, as alegorias são no reino dos pensamentos, o que ruínas são no reino das coisas, né? Tem um texto fundamental sobre as ruínas, em alemão, chamado Die Ruine, é um texto do Zimmer, do Georg Zimmer, em que ele faz uma leitura bastante romântica, inclusive, romântica porque é do romantismo, não é porque ele está sendo ingênuo, não. Ele traz o imaginário do romantismo sobre as ruínas, né, para teorizar sobre essa ruína, e ele vai dizer: a ruína é o resultado de uma equação entre a força do homem que quer construir para cima, né, que quer erigir alguma coisa, ele utiliza a palavra homem mesmo, enfim, estou citando, e a força da natureza que quer derruir, né, que quer tomar de volta para si aquilo que o homem construiu. Então a ruína, ela é justamente esse entrelugar, né? Ela é o resultado desse jogo de forças entre uma força humana e a força da natureza. O tempo da ruína é o tempo, portanto, a beleza da ruína devém, portanto, dessa natureza que vai tomando essa construção humana, né, aos poucos, nesse tempo lento da ruína, o tempo da pátina, enfim,
E aí, em algum momento desse texto, ele menciona uma coisa que também me dá, contribui para a minha elaboração. É uma coisa que ele cita numa frase: "É por isso que em algumas ruínas romanas falta", ele fala inclusive de uma sensualidade das ruínas. "É por isso que em algumas ruínas romanas falta sensualidade, falta beleza, porque nelas podemos ver a mão destrutiva do homem, né, o gesto destrutivo do homem. Podemos ver o vestígio de um gesto destrutivo do homem." Então, quer dizer, já nessa pequena frase, ele lança luz sobre esse aspecto, né. Tem um gesto que é destrutivo, que não tem a ver, né, essa destruição, ela não tem a ver com essa derrisão, esse derruir provocado pelos fenômenos naturais, pela natureza que vai ali tomando para si aquilo que o homem construiu. Então é interessante observar esse aspecto específico desse texto, né, está numa frase muito curta, mas, enfim, muito poderosa quando a gente pensa em detalhes sobre ela. Por quê? Ele insere num conceito positivo de ruína, né, essa ruína, enfim, nessa equação, a ruína continua ainda como algo positivo, né, de valor positivo, um conceito de valor positivo, né. Enfim, ela ainda tem uma sensualidade, uma beleza, ela ainda nos atrai, ela ainda tem o que a Svetlana Boym, ela faz uma análise, ela é uma artista e uma teórica da arte, enfim, russo-americana, mas faleceu já, muito jovem, inclusive. Ela tem um textinho que chama Ruinofilia, né, ela também faz uma confusão com as ruínas aqui em Benjamin, mas é um textinho muito bom por esse termo exatamente, essa ruinofilia, né, do contemporâneo. O Huysen também tem esse livro, que eu me esqueci agora o título, mas falando sobre esse aspecto da ruína, do contemporâneo, ele volta em Piranesi, as gravuras que o Piranesi fazia das ruínas romanas, né. Piranesi foi um vetusto, né, um vetusto é alguém que representa especificamente as cidades, né? É, enfim, então é interessante observar essas questões. E interessante ver aqui também que então, no drama barroco a ruína ela é positiva também, né? O Benjamin não está pensando na ruína romântica aqui, mas ele vai adotar o conceito de ruína do Borinsky, que é um historiador da arte daquele tempo, que eu não conheço muito, até tenho os livros aqui, não consegui, não vou conseguir explorar tão cedo. Mas o Benjamin toma de empréstimo do Borinsky essa ideia, o conceito positivo que ele tem de ruínas, o que jaz em ruínas, ele vai dizer que ele vai pensar que a questão do drama barroco é a representação da história no palco, né? O drama barroco ele vai lidar com a representação da história e vai trazer para a cena, portanto, fragmentos de ruínas para compor esse palco, né, no cenário mesmo. E esses fragmentos de ruínas, se são fragmentos, portanto, não são, estão desligados de um contexto específico, mas se reconhece neles que são parte dessas ruínas de alto valor. Então ele vai chamar de fragmentos de altíssima significação. Por quê? Porque são fragmentos que pertencem a essas ruínas clássicas, né? Essas ruínas às quais se atribui um valor da tradição. Então, a partir desses fragmentos desconectados de contexto e, portanto, desconectados de novas informações, no palco do barroco, esses fragmentos constituem uma nova totalidade, né? Nesse palco do barroco você tem, então, a constituição, a partir de fragmentos, de uma nova totalidade. E que ele vai, enfim, o Benjamin vai pensar, isso é muito importante na constituição do conceito dele de alegoria, né? Alegoria, então, é assim que ele demonstra como opera a alegoria. A partir da junção de fragmentos se constrói uma nova totalidade.
uma nova unidade, né? Então é isso, né? Exatamente quando a gente pensa em alegorias, você tem fragmentos, a alegoria do carnaval é exatamente isso, né? Você tem fragmentos daquela história que compõem uma totalidade naquele carro alegórico, por exemplo, né? Então são fragmentos de momentos diferentes ali do samba enredo, né? Mas que aparecem ali como uma composição única, né? É, mas cada um contando uma história diferente, de alguma forma. Fala, Bianca, levantou a mão. Oi, Mike, olha só, eu queria fazer uma pergunta, mas fiquei com medo dessa pergunta ser muito inocente, né? Imagina, gente, não existe pergunta inocente. Mas eu fiquei refletindo sobre essa categorização, assim, da ruína e dos escombros. Fiquei pensando em, quando a gente pensa essa ruína como algo belo, se isso não é seguir esse caminho da tradição, esse caminho do passado de glória, um pouco desprezando acontecimentos que levaram ao abandono desses locais, né? Perfeito. Romantizando demais, assim. Então, Romantizando de fato. ah, Romantizando de fato, porque esse é o romantizando o conceito, barroco. esse é o imaginário. É que a ideia do barroco é muito mais, é diferente da ruína no romantismo, por exemplo, porque no barroco você tem, por exemplo, o que era muito importante? A ideia de declínio era muito importante no barroco, né? Essa melancolia do Sim. barroco, essa coisa obscura, a Vanitas, por exemplo, é uma ruína de alguma forma, é um fragmento de ruína, né? De um corpo arruinado, né? Sobrou aquilo, aquela ossada, né? Aquela vanitas, aquele crânio. É muito importante a figura do crânio no barroco, a gente vê nas obras do barroco, pictóricas do barroco, esse crânio que aparece muitas vezes, enfim, com a ideia de nos lembrar da nossa própria finitude, né? Da morte, do inelutável, enfim, de Uhum. levar a gente para baixo mesmo, para esse momento de reflexão, enfim. Mas sim, você tem razão. Nesse aspecto. A gente. E aí entra o momento de dialetizar. Eu vou Uhum. chegar lá daqui a pouco. Porque a ideia, primeiro, assim, o que que é. Dialetizato diz os próprios conceitos, as próprias definições. Dialetizar, nesse caso, seria entender, a partir dessa construção de conceitos no seu aspecto absoluto, digamos, né? Uhum. Definir de fato no interior da obra do Benjamin. Eu chamo a atenção para isso, tá, gente? Porque se a gente for ler sobre ruínas, eu posso mostrar depois os livros que eu tenho sobre ruínas, é desse tamanho, assim, cada. Cada cultura tem uma concepção de ruína. A ruinofilia na arte contemporânea, cada artista chama atenção para um aspecto da ruína. Então, o meu trabalho todo foi me concentrar na obra do Benjamin, entender essa diferença no interior da obra do Benjamin, para definir, né, para contrastar com esse conceito de ruína, essa ideia de escombro e pensar, então, nessa conceituação a partir de conceitos, muito, entre aspas, absolutos, assim, separados, para depois a gente poder pensar nas duas coisas juntas, né? O que há de escombro na ruína, o que há de ruína no escombro, né? Porque isso está em movimento, né? Essa questão vai estar em movimento. Então a gente vai chegar lá já já. Mas, enfim, essa ideia acho que já falei, basicamente, do que está aqui, né, no bojo dessa discussão da ruína, em origem do drama trágico alemão, né? Enfim. Vou continuar aqui. Então, a diferença conceitual entre ruínas e escombros, Truma, está razoavelmente estabelecida no contexto da língua alemã hoje, em primeiro lugar, devido à impregnação do imaginário romântico das ruínas, e que no Benjamin a gente vai ver aqui, sobretudo, a partir do barroco, né? Mas se a gente pensa na cultura alemã depois também, se você pergunta, é incrível esse exercício. Eu estava conversando com uma linguista outro dia alemã, e ela estava me dizendo que o seu trabalho é muito interessante, mas a filologia não tem a ver com a linguística que eu pratico, por exemplo, que ela não está interessada
a linguística não se interessa na vertente dela. Eu, inclusive, não entendi isso, porque para mim, enfim, não me lembro exatamente dessa aula nas minhas aulas de linguística na graduação. Mas ela dizia que não se interessava muito pelos significados históricos de uma palavra, porque a linguística estava mais interessada no significado das palavras, no uso, né? Enfim. Mas, enfim, no uso agora, né? E aí, ao mesmo tempo, ela falou, mas a ruína para a gente em alemão, lá, e ela desembestou a falar e falou exatamente. Eu falei, tá vendo? Você não se interessa pela história, mas você acabou de dizer, assim, quase ipsis literis, assim, a definição de ruína do romantismo alemão, né? Ou seja, isso está impregnado no imaginário, de fato, como a gente pode ver ali nessa busca no Google Imagens, nesse coeficiente, digamos, da nossa memória coletiva, imagética coletiva hoje, né? Enfim, como que aparece lá, enfim, essa definição parece bastante clara. É evidente que a gente, vou ler aqui e a gente vai comentar, tá? A diferença conceitual entre ruínas e escombros está razoavelmente estabelecida hoje, no contexto da língua e da cultura alemã, em primeiro lugar, devido à impregnação do imaginário romântico das ruínas, segundo o qual estas resultam de um processo lento e natural de redução da matéria. Em segundo, devido ao imaginário sobre os escombros do pós-guerra, para o qual contribuíram não apenas as fotografias e vídeos documentais daquela época, mas também as produções artísticas da época, a Troma Literatura, o Troma Film. Isso eu não tinha comentado ainda, mas imediatamente no pós-guerra, a chamada Hora Zero, né, enfim, onde dois novos países surgem praticamente, né, você tem toda uma geração de escritores, entre eles o Paul Celan, a Nelly Sachs, o Günter Grass, que é muito conhecido no Brasil também, tem umas obras traduzidas dele. Acho que o Paul Celan, de todos eles, o Paul Celan e o Günter Grass são os mais conhecidos no Brasil. Ano Zero. É o que isso? Você está citando alguma coisa específica? É um Mas ele documentário. Oi? É um documentário com esse nome. Ah, não conheço esse documentário. Mas é justamente um Trümmerfilm. É Ah, bem isso. É justamente fazendo registro logo depois do que aconteceu. é de quem que é? Se eu não me engano, o Roberto Rossellini. Ah, do Rossellini, sim, foi um dos diretores. Eu não vi esse, mas eu analiso um dos Troma Film, mas não esse especificamente. Mas, enfim, sim, a galera do Troma Film tá toda ali filmando esses escombros, né? E muitas vezes romantizando também. Em alguns dos Troma Film você vê claramente uma citação à Piranesi, né? A essas ruínas romanas que o Piranesi representou nas suas gravuras, se não me engano, no século XVI, não me lembro exatamente. Mas sobre as quais o Huyssen vai falar nesse livro, que também não me lembro o nome, desculpa. Mas além disso, esses mesmos escombros também se fazem notar na própria paisagem das cidades, né? Quando não puderam ser reutilizados na reconstrução de edifícios, foram utilizados em aterros, pavimentações ou na criação das chamadas Trümmerberge, as montanhas de escombros, como as Arkenberger, o ponto mais alto de Berlim, que as pessoas hoje acham que é simplesmente uma colina, né? Ou a Teufelsberg, a montanha do diabo, cuja origem é amplamente conhecida entre os berlinenses. Todo berlinense sabe que aquilo é uma Trümmerberg, né? Enfim, é uma montanha construída, o que está embaixo são esses escombros da guerra, né? Aqueles que não puderam ser reutilizados. Então, uma série de novas palavras surge. Eu estava conversando com a Nina outro dia sobre isso, né? A palavra Enttrümen, né? Então, seria eu não sei, não tem nem como traduzir, seria tirar os escombros, uma limpeza dos escombros, né?
surgem nessa época. Então é de fato uma palavra que merece uma categorização nesse sentido. Você tem os Trümmerzug, né? Züge, os trens que não, Trümmerbahn, né? Foram esses trenzinhos que foram montados só para retirar os escombros também. Nesses lugares onde se tinha muitos escombros, sobretudo em Dresden. Dresden foi uma cidade muito afetada por bombardeios, né? Uma cidade com uma edificação muito robusta. Não sei, acho que chamei o filme de documentário, mas era na verdade um drama neorrealista. Sim, perfeito. Enfim, eu acho que isso é muito interessante de pensar que na paisagem da cidade, o turista, por exemplo, que vem inadvertidamente, ele não sabe que essas montanhas, né, o que tem embaixo, né, mas graças a um trabalho de paisagismo que, enfim, é dialético também, né, enfim, não dá para viver com essas memórias o tempo todo. Acho que em Berlim, quem vive em Berlim, quem já veio a Berlim, sabe que a gente tropeça no trauma o tempo inteiro. Tem até uma obra chamada Stolperstein, né, que são as pequenas lápides, né, colocadas na calçada na frente das Stolpersteine, Dankeschön. São as pequenas lápides que são colocadas, que literalmente traduzido é pedra do tropeço, né, a pedra onde a gente tropeça. Então, de fato, a gente tropeça no trauma o tempo inteiro. São pequenas lápides douradas colocadas, feitas de latão. Elas são colocadas na frente das casas onde viviam judeus, e ali você tem todos os dados disponíveis sobre as pessoas que viviam ali e sofreram as consequências, as piores consequências do regime, né? Então, às vezes você tem o dado de deportação, o dado que a pessoa foi assassinada, em que campo, data de nascimento. Se é uma família, você tem uma Stolperstein para cada membro da família, né? Então, enfim, literalmente se tropeça o tempo inteiro nessas memórias, né, na cidade, e como a gente falava ontem também, não é possível lembrar tudo o tempo inteiro. Alguma coisa é preciso esquecer, o esquecimento faz parte, como a psicanálise mostra, o esquecimento faz parte da memória, né? É preciso esquecer para poder lembrar alguma coisa. Voltando aqui, então. Tá. Aqui é interessante. Ainda assim, mesmo diante dessa diferença que todo alemão basicamente vai conseguir distinguir, quase como se fosse uma obviedade, né? Ainda assim, pode-se observar com alguma frequência o uso da palavra ruína relacionada também ao contexto do pós-guerra. Em 48, por exemplo, a cantora alemã Marlene Dietrich, radicada nos Estados Unidos, gravou a canção The Ruins of Berlin em 1949. O hino nacional da recém-criada República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, lançava o refrão Auferstanden aus Ruinen, ressuscitados das ruínas. No entanto, o que se observa é que mesmo... Eita, tá me aparecendo uma coisinha. No entanto, o que se observa é que mesmo que a palavra ruína possa ter uma conotação negativa, não é que a ruína não possa ter uma conotação negativa. Também se fala de que uma pessoa está arruinada, em alemão, enfim. Ao ser justaposta a palavra Truma, ela é imediatamente positivada. De todo modo, a conceituação que aqui nos interessa concentra-se na contraposição entre estas duas categorias no esquadro da obra de Walter Benjamin, apostando que a confusão entre ambas dificulta a recepção das obras em que desempenham um papel significativo, a saber, no caso das ruínas, origem do drama trágico alemão, de 28, no caso dos escombros, sobre o conceito de história. Então, enfim, voltando aqui, continuando. Aí eu vou fazendo o quadro de conceituação. Como é que eu vou conceituando isso? Primeiro, eu mencionei ontem que é muito importante, acho que é importante lendo filosofia, lendo, enfim, entendendo os conceitos, é uma orientação quase, né? Entender até que ponto se esse conceito ele é
negativo seria positivo, né? Todo o pensamento da negatividade, enfim. A negatividade, em última análise, é a morte, né? Enfim, a negatividade, em última análise, é a morte. Mas a gente pode pensar em termos bem de polarização, por exemplo, o bem e o mal, esse maniqueísmo, de alguma forma, né? O que é bem, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim, enfim. Também se pode pensar em termos de arqueologia, por exemplo, aquilo que é positivo como aquilo que está acima, e o que é negativo, aquilo que está embaixo, abaixo da terra. A gente pode pensar no negativo da fotografia, né? O negativo e o positivo, essa imagem negativa, né? Dá para pensar, enfim, de diversas formas. Mas o que eu chamava a atenção é para isso. Enfim, ao ler Benjamin, é sempre importante pensar de que forma esse conceito é, primeiro, negativo ou positivo, né? O que é o conceito positivo, por exemplo? Por que é positivo de ruína, o conceito no drama barroco alemão? Porque são, por exemplo, fragmentos de altíssimo valor de significação. Então, portanto, um conceito positivo, né? E ele está falando mais dos fragmentos das ruínas do que das próprias ruínas, inclusive. Então, eu estabeleço, assim, mais ou menos, essa conceituação. A ruína, portanto, pertence à tradição, né? A ruína, ela faz parte da tradição dos vencedores. Ela tem um valor, portanto, positivo. Que pode ser negativado, como a Bianca estava comentando, a partir de uma leitura que dialetiza esse conceito, a gente pode pensar também, epa, mas que ruína é essa? O que essa ruína está celebrando? É justamente o que o Benjamin está fazendo. Né? Quando ele fala do cortejo triunfal, não nos esqueçamos dos arcos dos triunfos, né? Mundo afora, celebrando guerras, enfim, toda vez que se celebra uma guerra, é o que ele está dizendo, você celebra também um massacre, né? Então, a cultura e barbárie, ele está dialetizando essas questões. Mas a ruína como parte, então, da tradição, um testemunho material do passado, material, é importante dizer, que se apresenta como resultado da ação da natureza sobre a construção humana, conformando uma nova totalidade, uma nova unidade. Ou seja, você tem a construção humana, você tem a natureza agindo sobre essa construção, e ali a gente tem a formação, a ruína em si, ela é uma unidade, ela é um todo, né? Ela é um todo derruído, mas é um todo, é uma unidade, conserva uma unidade. Pode ser decifrável, legível, né? Então a ruína, a maioria das ruínas que a gente conhece, todo mundo sabe do que era, de onde vem, enfim. Pode ser decifrável, é legível. No caso das ruínas europeias, muitas vezes elas também figuram nos textos históricos, né? nas epopeias, enfim. As epopeias, a Bíblia, a arqueologia bíblica é todo um campo da arqueologia, né? E por isso também instrutivo, pedagógico, né? Ou seja, isso faz parte da tradição dos vencedores, decifrável, é legível, é também instrutivo e pedagógico, nos ensina coisas, né? Está lá, no caso do Benjamin, no palco, mesmo em fragmentos, os fragmentos das ruínas, conformando uma nova totalidade, a partir de fragmentos de ruínas diversas, está lá como uma representação alegórica da história, né? Então é importante notar isso. Neste caso, por ser dotado de sentido, pode compor o corpus da tradição dos mortos de um passado longínquo. E aí, ontem eu não sei se eu mencionei, se eu não mencionei, eu queria ter mencionado a ideia essa relação temporal do arqueólogo com seu achado. Né? O passado longínquo, você pega, né? O arqueólogo pega a múmia, sei lá, enfim, não tem nenhuma relação, a gente pode dizer afetiva, né, direta, com aquele cadáver ressequido. Aquilo pertence a um tempo tão distante, tão longínquo, que aquele corpo de fato se torna um objeto, né? Então, tem até um exercício muito grande para humanizar, se nomeia, né, alguns desses corpos, acho que
quem acompanha mais ou menos a arqueologia, enfim, sabe que algumas múmias recebem nomes, algumas múmias indígenas recebem nomes da etnia, né, a que pertencem, que supostamente pertencem, enfim. Pode compor o corpus da tradição dos mortos de um passado longínquo, o passado dos antigos, isto é, o corpus da tradição ou da história, majoritariamente dos vencedores, né? É claro que a gente está pensando nessa tradição especificamente. Se a gente vai pensar na arqueologia, no registro da arqueologia indígena, por exemplo, da arqueologia em terras indígenas, isso tem um valor completamente oposto, né? É pelo contrário, aquilo ali aparece, aqueles achados aparecem como testemunho material da existência de um povo que foi massacrado e que não tinha a seu favor a letra, né? Não tinha a seu favor o registro histórico. Então, o único registro que permanece como testemunho da existência desses povos, da localização desses povos, por isso a arqueologia é tão importante na reivindicação de direitos, de demarcação de terra indígena, por exemplo, porque a arqueologia é o testemunho material que testifica, de fato, que aquele povo ocupa aquela terra desde tempos imemoriais, né? Então, é muito importante nesse sentido, e é importante estabelecer essa relação. A gente já vai chegar lá, porque isso faz parte do novo desdobramento. Então, por outro lado, os escombros, em oposição, portanto, às ruínas com esse valor positivo, eles são testemunhos materiais do presente, resultantes da ação violenta do humano, é assim que eu vou conceituando, né? Contra a construção humana, apresentando-se como acúmulo informe de fragmentos igualmente informes. São indecifráveis, ilegíveis e, por isso, interditam, objetiva e subjetivamente, qualquer possibilidade de transmissão Überlieferung ou troca de experiências. Experiência é um conceito importante em Benjamin, ele vai estabelecer uma distinção entre experiência e vivência. A vivência como algo, aquilo que se vive no plano da individualidade, e a experiência é quando essa vivência ela é narrada e ela se torna, portanto, coletiva, né? Ela passa a fazer parte de uma memória coletiva. Aquela vivência que eu tive faz parte da minha memória individual, quando ela é narrada, quando ela é transmitida, ela passa a ter uma dimensão coletiva. Então tem essa oposição que é muito importante também. Ou seja, a Überlieferung também é a transmissão de experiência, né? A transmissão, enfim, no presente dessas experiências, né? A troca de experiências entre gerações no presente, né? E, consequentemente, entre estas e as gerações futuras. Ou seja, o Benjamin está pensando o presente enquanto catástrofe. Quando a gente pensa nos escombros, nessa paisagem de escombros, portanto, o que a gente tem aí é exatamente a impossibilidade da vida, né? Enfim, de fato que a gente está vendo nos últimos anos, cotidianamente, esses escombros nos atravessam imagens desses escombros o tempo inteiro, nas redes sociais, nos jornais, com as guerras que estão acontecendo no mundo nesse exato momento, né? A gente está vendo as pessoas retirando esses escombros já não significam mais nada a partir do momento que destroem, enfim, pelo contrário, eles são perigosos até para a vida de quem está sob os escombros, né? Então, a ideia é muito mais tirar os escombros para resgatar os vivos, na ideia lá do anjo da história, por exemplo, do que resgatar o escombro porque o escombro tem algum valor. Não. Enfim, o escombro ele é a interdição, ele é a impossibilidade até de a gente pensar em atribuir valor a alguma coisa, né? É a suspensão, inclusive, da humanidade dos outros, né? Enfim, então você tem aqui o que precisa ficar claro é nessa conceituação, você tem o valor positivo das ruínas, que serve, portanto, a essa tradição, o valor negativo dos escombros,
e essa interdição, né? Essa é a impossibilidade que eu estava comentando lá, Bianca. Né? Essa é uma grande questão do trabalho. Então, o escombro é inelegível. Ele não se pode interpretar o escombro, até o escombro não tem nenhum valor pedagógico, instrutivo nesse sentido, porque se ele se dá no presente, se ele está afetando a vida daquelas pessoas, enfim, aquelas pessoas têm muito mais que pensar na sua própria sobrevivência, os que sobreviveram, do que pensar sobre esse tipo de coisa. Então, ele é a interdição, de fato, da possibilidade de atribuição de sentido, é a pura desumanização mesmo. É, enfim, essas questões ainda estão em aberto, ainda tem muita coisa, e a gente pode ver aqui, no próximo, como que eu vou também utilizando outras questões para criar essa ideia, né, conceituar esses termos, esses conceitos em termos, essas palavras ainda, em termos absolutos, em Benjamin, né, para depois poder misturar as coisas. Então, a ruína está para a cultura, como os escombros para a barbárie. A ruína está para a tradição, como os escombros para a impossibilidade da Überlieferung, da transmissão. A ruína está para o direito, como os escombros para a impossibilidade da justiça. Então, por que a ruína está para o direito? Porque a ruína faz parte da tradição dos vencedores, né? A ruína faz parte desse passado glorioso dos vencedores. Aqui na Europa não é uma mera metáfora pensar que algumas famílias podem visitar as ruínas dos seus castelos, dos castelos da família, né? Isso existe. Então faz parte dessa história muito específica do direito que, em última análise, é o direito burguês, o direito que, em última análise, está ali para defender a herança, a hereditariedade, né? Então, pensa na ideia de hereditariedade, nesses herdeiros de que o Benjamin está falando aqui, nessa coroa que passa de pai para filho. Então, toda essa ideia que faz parte do legado dos vencedores, né? A ideia de herança, de hereditariedade, de valores, de uma história gloriosa que se passa de geração em geração entre os vencedores. A ruína está para o direito, como os escombros para a impossibilidade da justiça, né? Enfim, para ter a reivindicação da justiça, é preciso... Peraí, alguém está mencionando alguma coisa só, eu aumentei a tela, não estou vendo os comentários. Deixa eu ver. Ah, tá. Helena, isso tem alguma relação com caráter destrutivo? Acho que li sobre isso em Rua de Mão Única, mas não me lembro do que se trata. O caráter destrutivo é um texto do Benjamin à parte, não está em Rua de Mão Única. Eu não sei em qual, se foi publicado em Imagens do Pensamento, talvez sim. Mas ali o Benjamin ele está falando de uma outra destruição, tem uma relação, naturalmente, mas ele está falando de uma destruição necessária para uma nova construção. Então, ele dialetiza a ideia de destruição, né? Como ele dialetiza a ideia de violência. Quando ele está falando da violência como monopólio do Estado, não quer dizer que ele esteja vendo a violência só como algo negativo, ele está vendo que a violência pertence só a um lado, né? Enfim, ele está convocando uma violência revolucionária também, enfim, de alguma forma. Porque ele está entendendo o Estado como um Estado que, como esse Estado que perpetua, esse Estado de direito que perpetua essa história dos vencedores, digamos assim. É possível fazer essa leitura um pouco anacrônica, porque eu estou trazendo uma coisa que ele pensou depois para, né, para entender mais o que ele está dizendo ali para uma crítica da violência, por uma crítica da violência. Mas, enfim, voltando aqui, eu preciso compartilhar a tela, né? Tá aparecendo a tela para vocês, gente?
Espera. Tá aparecendo, né? Ruínas, escombros. Sim, sim. Ok. Então a gente tem a ruína está para a experiência, como os escombros para o trauma da Schock-Erlebnis, a vivência do choque, né? Essa vivência do choque da guerra. Quando ele fala, por exemplo, trazendo uma imagem do Freud, a ideia dos traumatizados de guerra, né? Que voltam sem ter experiências para compartilhar. Diferente de um viajante que sai e tem, né, vive suas aventuras e volta cheio de história para contar, das suas vivências que então narradas tornam-se uma experiência coletiva, uma memória compartilhada. Você tem o traumatizado de guerra que chega mudo da guerra, que não, né, a sua fala está de alguma forma em escombros também, né? Essa é a ideia mais ou menos. Por isso que eu vou falar da fala já embaixo. A ruína está para a memória, como os escombros para o recalcado. A ruína está para a aura, como os escombros para a sua destruição. A ruína está para o sentido, como os escombros para a sua interdição. A ruína está para o belo, como os escombros para o horror. A ruína está para a eufonia, para a beleza do som e tal, como os escombros para a cacofonia. Tem a ver com a dislalia também, de alguma forma, essa coisa que aparece na própria fala. Vamos ver se eu tenho. E aí, enfim. E é basicamente isso, né? Eu queria mostrar também uma outra coisa. Esse arquivo que eu vou fazendo, que eu vou chamando de arquivo Truman, né? Vocês conseguem visualizar? Podem falar, porque eu não estou vendo a Sim, página. Sim. Então, aqui é uma tela, né, de 1765, desse grande vetusto do Canaletto. então, Oi? a gente está naquela imagem de 1943, em Der Nacht. Sorry, não é essa não, querida. Peraí, deixa eu voltar lá. Isso. Acho que eu preciso recompartilhar a tela, pode ser. Acho que é melhor fechar isso, esse compartilhamento, e iniciar outro. Vou fazer aqui, só um minutinho. Temos tempo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Temos. Problemas técnicos. Ok. Vamos lá, então. Não aparece. Não sei por quê. Não me dá a opção. Vamos ver se assim vai aparecer. Apareceu? Ainda? Ah, sim, está aparecendo. Está indo. Aparece sim. Apareceu? Então, esse é um quadro, né? Os escombros da antiga Igreja da Cruz de Dresden, de 1765. Então, veja que no título aparece, né? Do Bertolotto, do Canaletto, tem um Canaletto que foi um grande vetusto de Veneza, né? Mas esse Canaletto é o Canaletto sobrinho do vetusto de Veneza, que foi um grande vetusto de Dresden. Então ele tem algumas imagens de Dresden. Então vejo que Dresden está acostumada, né, com essas Truma, porque reconstruiu isso e depois veio, parece que o país está sempre se reconstruindo de alguma forma. Aqui eu tenho uma notinha. Consta a seguinte informação junto à reprodução da tela. Em 1760, durante a Guerra dos 7 Anos, tropas prussianas bombardearam Dresden, que jazia sob ocupação austríaca. Ao fundo, vê-se imagens de casas arruinadas,
a nave da Kreuzkirche. Então, olha, as casinhas também estão em escombros, né? Eu tenho até que corrigir aqui, eu estou conceituando o negócio e caio nessa. A nave da Kreuzkirche também fora queimada, mesmo danificada, a torre inicialmente se manteve de pé, mas em 1765, chuvas intensas danificaram suas fundações, causando o colapso de metade da estrutura. Enfim, essas pequenas histórias, né, sobre esses momentos. O Otto Dix é alguém que vai também desenhar desenhar e pintar as tropas da Primeira Guerra. Ele foi para a guerra, então ele, enfim, então tem esse desenho chamado Truma, de 1915, tem esse outro de 1924, que aqui já é, eu não coloquei uma nota, mas tem esse lugar tem uma história específica que eu não me lembro agora. Aqui é uma foto, né, do Edmund Kersting, Trümmerstätte an den Dresdner Frauenkirche. Um lugar de trumas, de escombros, né, na igreja Frauenkirche, a gente chama isso na igreja de Nossa Senhora, alguma coisa assim, em português. Então veja que também a gente pode pensar aqui na ideia de vanitas, de alguma forma também, enfim, mas é uma foto muito impressionante, né, enfim. Aqui essa foto impressionante também, do Robert Reusers, as Trümmerfrauen, né, as mulheres dos escombros, justamente aí selecionando esses escombros aproveitáveis ou não. E aqui em Berlim, né, na Nikolaikirche. Essa igreja, quem conhece Berlim, sabe dessa igreja ou não, acho que é em Köln, isso. Enfim, faltou dados aqui. Mas, enfim, vou construindo esse arquivo, também esse é o de imagens, né? Mas também tem um arquivo dessas... Eita, peraí que aparece, espelhou tudo agora. Mas também tem o arquivo que aparece, na poesia, por exemplo, né, de poetas do Barroco, como Dreyfus, que foi um poeta muito importante do Barroco, falando dos escombros da Guerra dos 30 Anos, o Tucholsky, que foi um escritor importante de vanguarda nos anos 20, que usava também o Berlinerreich como o dialeto berlinense, falando também ele faz uma canção, porque em 1919 houve uma não sei se foi uma pequena revolução, mas algo que suspendeu por algum tempo a, a Constituição ali de Weimar, enfim, a possibilidade de da República de Weimar existir, e ele escreve uma canção de Natal falando também, né, dos escombros. Então você vai vendo que essa palavra ela tá realmente ligada a esse contexto específico. É um contexto completamente negativo. É de Hamburgo, Nina, a foto? Eu não, enfim, ok. Mas é esse contexto completamente negativo e oposto, né, ao conceito negativo de ruína que o Benjamin está tratando lá. Para que isso serve? Assim, agora a gente vai do particular ao universal, como disse a Nina ontem em alguma situação. Conceituar as coisas é muito bom, né? Dar nome para as coisas, para os fenômenos. Enfim, essa é a grande contribuição dos conceitos, é justamente sair, então é definir esse marco, né? Então, estou definindo uma coisa a partir dessa obra específica, fazendo toda essa construção para pensar qual é a dimensão dessa arqueologia e tal. Mas, para mim, assim, a coisa que me deixou mais feliz ultimamente em relação a essa pesquisa, e que eu pensei, cara, essa pesquisa dá um lastro importante, mais importante do que eu supunha,
foi quando eu apresentando essa parte da pesquisa, né, o texto que eu enviei, Walter Benjamin, das ruínas do passado aos escombros do presente, em Lyon, tinha, né, no meu GT, uma das pesquisadoras que tinha apresentado na parte da manhã era uma ucraniana que trabalha com conservação de arte, que está trabalhando com os escombros de Kharkiv, acho que em português vocês falam Kharkiv, não sei, enfim, mas trabalhando com os escombros de Kharkiv e chamando esses escombros o tempo inteiro de ruínas e definindo protocolos de conservação, de manutenção, enfim, para lidar com esses escombros a partir do conceito de ruína. Então, quando eu apresento o meu trabalho, ela imediatamente soltou um uau, e para ela fez um sentido imediato, que ela estava lidando com uma coisa que era completamente diferente daquilo que ela supunha estar lidando. Foi muito interessante. Ela falava das ruínas, não sei o quê, e pipipi, popó, e quando eu mostro a diferença, ela solta esse uau, que para mim foi assim, tipo, cara, isso que você está fazendo tem sentido. Faz sentido, tem sentido prático, assim, até para pensar em protocolos de conservação, para pensar, enfim, o que precisa ser conservado, o que não, enfim, nesse tipo de coisa. Enfim, gente, acabamos assim, eu queria ler um poeminha, muita coisa faltou, então a partir dessa ideia de que muita coisa fica sempre faltando, né, assim, esse arquivo, por exemplo, ele é muito maior, há detalhes também que eu estou elaborando agora, há detalhes que eu não quero abrir agora, porque acho que é importante também manter alguma coisa para a tese, para ser pensado nesse contexto específico da tese, mas e aí nesse sentido eu queria ler um textinho do Montale, Eugenio Montale, que é um poeta italiano. Ele tem um poema longo chamado A História, mas eu vou ler um trechinho só, que foi traduzido pelo Pedro da Silveira, que diz assim: a história também não é a escavadeira que destrói, como dizem. Deixa passagens no subsolo, cavernas, covas e esconderijos. Há quem sobreviva, a história é também benigna, devasta o mais que pode. Se exagerasse, de certo, que seria melhor, mas sempre lhe faltam notícias, não cumpre todas as suas vinganças. A história rapa o fundo, como uma rede de arrasto, com alguns rasgões, e há peixes que fogem. Por vezes encontra-se o octoplasma de um que escapou e não sabe e não parece por isso feliz. Não sabe que está fora, ninguém lhe falou nisso. Os outros apanhados julgam-se mais livres do que ele. Então, terminamos assim com esse poema. Então, esse peixe que escapou, não sabe que escapou e não sabe que por isso é feliz. Eu acho interessante isso, né? Enfim, mas acho que a ideia é pensar que há coisas sempre que escapam à história, e acho que essa é a dimensão de todo o trabalho de pesquisa, né? A totalidade, ela é coisa de fascista. A gente trabalha com os fragmentos. Fechamos. Em grande estilo, né? Com poesia aí. Que massa, Mike. Que maravilha, hein? Que maravilha, gente. Que coisa boa. Quanta coisa, quanto aprendizado aqui, quanta Coisa, né? riqueza. Uma vida em 3 dias, muito bonita. É. Bom, Quero agradecer. deixa eu agradecer, ou vocês agradecem primeiro. Queria Não, agradecer todo mundo que esteve aqui, essa galera que ficou aqui, teve um núcleo duro, né, que esteve todos os dias, quem não pôde vir também, depois vai ficar disponível online, mas muito obrigado e, por favor, sintam-se à vontade para mandarem sugestões, questões, referências. Para mim, isso tudo é muito importante, sobretudo nesse momento agora. Enfim, como o Caio comentou desse filme do Rossellini, eu não vi esse filme, vi outros desse momento assim do cinema alemão, mas, enfim, sempre tem algo que nos escapa, a gente também não quer que nos escape tanto, né? Alguma coisa a gente quer
ali tem esse desejo também de uma coerência, de uma costura nesse sentido. Muito obrigado, gente, também, por todo mundo que esteve A aqui. gente vai tirar uma fotinha? Tinha Vamos aquela tirar ideia, uma né? foto. Né? Eu não tenho, gente, até eu abrir o meu programa aqui para captar a tela, se alguém Quem tiver quiser isso. abrir câmera, pode abrir para aparecer na foto. Vamos ter que abrir, né? Eu posso captar aqui, não tem problema. Eu posso também, na real. Também. Vamos captando aí, cada um, e depois a gente faz um bem bolado, manda lá nos e-mails. Isso. Que massa. Não sei se eu consegui. Ai, não aparece todos na mesma tela, né? Para mim Não aparece. cabe, né? Não Não cabe. cabe, faltam 14. Tem como mudar isso nas opções do Meet. Eu não lembro exatamente onde é, mas acho que é em alterar layout. Clicando nos três Alterar pontos. layout, sim. Ai, quem que tá Alterar falando? layout. Vamos botar aqui Ai, só um meu. pouquinho. Aí você consegue. Mosaico. Isso. Alterar layout. Aí tem uma barrinha ali embaixo que se você Ah, aumentar... ele tá no máximo já. Ah, é. Ah, o meu não tava. Peraí, então. Gente, que Apareceu. bom. Acho que Aí vê que a turma é grande, né? Porque não tá entrando na foto. Alterei aqui também. Ah, agora eu tô conseguindo ver muito mais gente. não Gente, aparece todo mundo, a culpa não é nossa. verdade. Foi uma parceria da UFBA com a URGS, com as pessoas todas que a gente vai chamando e vão aparecendo de dentro, de fora das universidades. Tem a Ampol envolvida, tem os programas, né, o PPG Elite Cult, o PPGAV. O PPGAV, isso. Exatamente. O NEC, que é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte. E, assim, que isso, né? A gente queria muito mais, a gente queria que tivesse sido ao vivo no começo, e deu super certo, né? Fazermos online para a gente poder se encontrar um dia, quem sabe, né, Dani? A gente não consegue organizar aí. Sim, vamos seguir em contato, né? Para outras parcerias, isso mesmo. Todo mundo só tem a ganhar. Outras parcerias. Muita gente aqui tem que dar curso ainda. Isso, E que a gente tá junto aqui porque a gente como é que é? Nós somos os oprimidos, né? Então a gente fica trabalhando. Exatamente. Quem trabalha trabalhar é coisa de vencido. Coisa de vencido. Mas eu vou parar. Vencido, a gente quer partilhar o saber também, né? A gente tá. Vou só parar a gravação aqui, gente, dar um tchauzinho, né? Então, para quem vai nos assistir. E deixa eu parar a gravação.